Graça e paz, amados. Bom dia. Quero dar as boas-vindas aos nossos irmãos aqui presentes, aos irmãos nas redes sociais. Que Deus continue abençoando muito a sua vida. Amém, meus irmãos? Que período de louvor maravilhoso, não? Eu agradeço aos nossos irmãos aqui do louvor, o Felipe, aos nossos irmãos que estão em trabalho. E vamos agora mergulhar na palavra de Deus, amém? Eu convido o meu irmão, a minha irmã a abrir a sua Bíblia no livro de Jonas. Livro de Jonas, profeta Jonas. Quero ler um texto com vocês e hoje quero trabalhar com os meus irmãos sobre o título Deus trabalha. Deus trabalha. Você acredita nisso? Em alguns momentos a impressão que temos parece que Deus não está agindo. Parece que Ele está calado ou, quem sabe, zangado. E vamos vivendo assim, mas eu gostaria de dizer que essa é uma impressão que temos. Deus não criou o ser humano e o mundo e o planeta e o universo e o abandonou. É consenso que o universo, apenas um ser inteligente poderia criá-lo e organizá-lo. É consenso. Não tem como algo tão esplêndido ter ordem sem que uma pessoa sábia e poderosa fizesse tudo. Agora, de uma forma micro, você está piscando, todo o teu corpo está trabalhando, teu coração está batendo, você nem percebe. Coisas boas estão acontecendo dentro de nós, a gente nem nota. De forma macro e de forma micro, Deus trabalha. No universo, na nossa galáxia, mas Ele trabalha também aonde? No nosso coração. Ele trabalha entre o seu povo, Ele trabalha na terra, Ele trabalha. Uns vêm, percebem, notam o trabalho de Deus, outros não. Hoje, nessa mensagem, eu quero destacar aqui, com os irmãos, sobre a vida do profeta Jonas, porque a tese que eu quero defender hoje aqui com os irmãos é que Deus trabalha no coração dos seus filhos, em primeiro lugar. Ou quem sabe dos seus profetas, como foi no caso de Jonas. Mas Deus também trabalha nos corações daqueles que estão distantes dele, como foi os ninivitas. Talvez hoje você se encontre assim, distante, quem sabe achando que Deus se esqueceu de você. E eu quero te dizer que Deus trabalhará na sua vida também. Amém? Então vamos orar, meus irmãos, vamos pedir, Deus, fale ao meu coração, fale a minha vida. Abra os meus olhos, abra os meus sentidos, me faça perceber o teu trabalhar. Porque o problema não é Ele trabalhar, o problema é nós aceitarmos o trabalhar dEle sobre nós. É nós nos ajustarmos a Ele. E na conclusão dessa mensagem eu quero orar com você. E já prepara o teu coração para essa oração. A gente vai clamar aqui pedindo para que Deus trabalhe entre nós. Para que Deus atue entre nós. Para que percebamos nas pequeninas coisas, como no livramento da Neuza, no livramento dessa semana também da Luíse, que ela também estava andando aqui no centro e as avenidas vocês conhecem bem. A Luíse tropeçou na vassoura de um gari e foi para a avenida. E um carro
praticamente quase a pegou, ela se esbarrou no carro. Por Deus, hoje nós não tivemos uma semana com 2 tragédias. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. E eu não tenho dúvida que hoje vai ser um divisor de água para muitos corações. Porque muitas vezes a gente quer que Deus trabalhe da nossa forma, e esse é o problema. E a gente se emburrece quando Deus não trabalha da nossa forma. Eu quero te dizer que nem sempre a sua forma, a sua maneira ou a minha é o melhor de Deus para nós. Se Ele realizar algo, aleluia. Se Ele não realizar, aleluia. Porque quando Ele trabalha, ou quando aparentemente Ele não trabalha, é o melhor dEle para nós. E a gente vai entender aqui, nessa história. Amém? Vamos pedir para que Deus abra os nossos olhos e abra os nossos corações? Feche os seus olhos, onde quer que você esteja. Se você puder, é claro, curve a sua cabeça e ore comigo agora. Pai, muito obrigado, Deus, pelos teus livramentos que o Senhor tem nos dado dia a dia. Como a Neuza mencionou na abertura, o livramento que o Senhor deu a ela, e a Maísa testemunhou até na nossa aula, na quinta-feira também, sobre o livramento que o Senhor deu a Luíse. E eu não tenho dúvida que durante essa semana, isso também aconteceu com muitos irmãos, com muitas irmãs, e tem acontecido o tempo todo, papai. Eu te louvo, eu te bendigo, eu te adoro, porque o Senhor tem trabalhado sobre as nossas vidas, e eu quero te pedir apenas, meu Deus, que o Senhor realmente faça com que possamos te ver trabalhando, ver o Senhor agindo, e que, sobretudo, o Senhor trabalhe nos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, nos abençoa e ministra a Tua palavra no nosso coração. Ó Deus, derrama do Teu Santo Espírito sobre nós e mostra a Tua glória entre nós, em nome de Jesus. Amém. Antes da leitura do texto, eu gostaria apenas de dar um dado para vocês sobre algo bem curioso. Logo no início do cristianismo, era consenso que Deus trabalhava muito e trabalhou demais por meio de Jesus, que é o próprio Deus. Os apóstolos, ao serem aqueles separados por Deus para registrarem as últimas revelações, também foram instrumentos sobrenaturais na terra. E durante os 300 anos, logo depois da igreja primitiva, nesse período, era consenso ver o povo de Deus feliz, quando Deus fazia muitas coisas ou não. E, notadamente, o povo de Deus era um povo tão convicto sobre a atuação de Deus na terra, que até mesmo no meio das maiores perseguições, eles entendiam que de uma forma ou de outra, Deus estava protegendo, Deus estava guardando, Deus estava livrando. E na história do cristianismo, vocês verão que muitos imperadores romanos fizeram perseguições terríveis sobre os cristãos. E jogaram crentes nas arenas, foram devorados pelas feras, outros foram para os coliseus, era uma chacina. E os crentes estavam resolvidos. Muitos momentos, inclusive antes de morrerem, eles cantavam, porque sabiam que se Deus estava permitindo aquilo, Deus tinha um propósito. E talvez você pergunte, mas Deus permite isso? Sim, meus irmãos, porque quando alguém, por livre e espontânea vontade, não nega Jesus, mesmo diante da morte, fica uma mensagem diante de todos. E a mensagem era, eu me entreguei a Jesus, eu aceitei a Jesus, Ele é o Rei da minha vida, a palavra dEle me garante que eu terei uma vida eterna, e se eu morrer não tem problema, porque eu morrerei, mas eu irei para o céu, então a minha eternidade é maior do que a minha vida aqui. E dessa forma,
algo marcava o coração das demais pessoas. Por quê? Porque as demais pessoas não entendiam como pode tanta gente estar morrendo por causa desse tal de Jesus. E como podem tantas pessoas abandonarem a riqueza, abandonarem o glamour, abandonarem as suas vidas por causa dessa fé nesse Jesus. E uma dúvida era gerada no coração de muitos, e muitos iam atrás e inevitavelmente se convertiam. E assim o Império Romano foi sacudido nesses 300 anos. Ou seja, Deus trabalhou de uma forma ou de outra. Ora livrando pessoas, ora permitindo com que elas sofressem, ora fazendo com que corações fossem marcados pelo testemunho. Porque, meus irmãos, nós podemos pregar bem, mas o nosso testemunho é a maior mensagem da nossa vida. Eu posso pregar bem, eu posso te ensinar bem, mas se na hora do embate eu não testemunhar, as pessoas dirão que a minha religião e a sua é apenas teórica. Mas no momento em que eu passo por uma provação, como foi a igreja primitiva, como foi a era chamada Era dos Mártires, irmãos. A Era dos Mártires. E as pessoas veem aquelas cenas e pessoas sendo queimadas vivas. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, em alguns momentos da história, os cristãos eram amarrados nas cidades, colocavam-se pins sobre eles e à noite acendia, então a cidade ficava iluminada. E quem eram as tochas que queimavam? Os cristãos. E as pessoas não negavam a fé. Essa é a nossa história. E por isso muitos, inclusive soldados, imperador, governantes, príncipes, falavam, não, tem alguma coisa, não é possível que pessoas morram por causa desse Cristo. E iam atrás e se convertiam. Então, a história nossa mostra que Deus trabalhou de uma forma ou de outra, usando apóstolos, usando pessoas, e como tudo na vida, o diabo nunca deixa de tentar enganar as pessoas. E assim a gente vê na história do cristianismo, aquele que conhecemos como Era das Trevas ou Idade Média. Porque sutilmente o diabo foi tirando o povo da palavra de Deus e da verdadeira conversão e foi dando agora um pratinho de uma religião morta. Deus levanta homens na história. Lutero é esse homem, depois Calvino e muitos outros, e vem a reforma protestante. E durante 400 anos, agora há uma redescoberta da Bíblia. E no século passado, na virada do século passado, existe um fenômeno novo sobre o mundo que é o avivamento da Rua Azusa. Ou seja, um novo despertar no meio do povo de Deus, agora com dons, com poder, com autoridade e com aquelas características da igreja primitiva. Mas guarde isso no seu coração. Antes do avivamento da Rua Azusa, Deus precisou pavimentar o seu povo por 400 anos na palavra. Guarde isso. O dom, ele é maravilhoso, meus irmãos. O poder sobrenatural é maravilhoso. Ser um instrumento de Deus é maravilhoso. Mas hoje muitas pessoas têm se perdido, inclusive por causa dessas questões. Qual é a lição que o Espírito Santo de Deus deixa a todos nós? Deus precisou pavimentar a igreja dele com a palavra durante 400 anos, para depois o Espírito Santo renovar de novo essa questão, como foi na igreja primitiva. Eu poderia dizer que se Deus não tivesse um plano sobre essa questão, quando Lutero fez a reforma, juntamente depois com os reformadores, os dons poderiam ser redescoberto ali naquela igreja. E por que não foi? Porque Deus é sábio, o Espírito Santo, ele é o grande líder da igreja. Então, hoje eu quero trabalhar aqui, eu fiz essa introdução aqui, um pouco até extensa, para mostrar o seguinte, meu irmão, Deus está trabalhando. E a maneira principal que Ele trabalha entre nós é te atraindo para essa palavra. E quando Ele te atrai para essa palavra, meu irmão, aí pronto, aí você vai ver a atuação de Deus na terra, você vai ser instrumento de Deus,
Deus vai trabalhar em primeiro lugar no seu coração e depois Deus vai trabalhar no coração dos demais. Porque os sinais, os milagres, eles são bons, mas muitas pessoas, por causa dos sinais e por causa dos milagres, acabam achando que já aconteceu tudo de Deus na vida dele. Quantas são as pessoas que pediram uma cura, foram curados e saíram da igreja? Deus cura, meus irmãos. Deus faz mula falar, Deus faz peixes engolirem homens, Deus faz com que de fato a fúria das ondas, dos ventos se aquietem, Deus multiplica pães e peixes, mas o maior milagre que Deus pode realizar na nossa vida é nos atrair a Ele, é mudar o nosso coração. Isso que é o extraordinário, porque quando Ele muda a nossa vida por inteira, aí os sinais e os milagres são bênçãos que, se vierem, ótimo, e se não vierem, somos muito bem resolvidos. Por quê? Porque temos Ele trabalhando na nossa vida, amém? Eu quero que Deus trabalhe na minha vida, e você quer também? Glória a Deus. Então, meus irmãos, vamos abrir em Jonas, capítulo de número 1. Jonas, capítulo de número 1. Essa é uma história muito linda de um profeta que recebeu uma missão muito dura de pregar por um povo que não era o seu povo, mas era um povo ímpio. E os ninivitas, ou os assírios, porque Nínive era a capital da Assíria, não da Síria, da Assíria. A Assíria, nesses dias, era um império. Antes do Império Babilônico, era o Império Assírio. Ele dominou sobre muitas regiões e eles eram muito cruéis, muito malignos. Eles, quando venciam seus oponentes, eles esquartejavam eles vivos e deixavam eles sofrendo, causando terror às outras nações. Eles eram uns demônios em forma de gente. E Israel tinha sofrido, inclusive, por causa da Síria. E agora Deus fala para Jonas, vai lá e pregue, porque eu vou salvar os assírios. E Jonas falou, não, o senhor pode salvar qualquer povo, menos esses demoniados. Menos esses. E Deus insiste com Jonas, e Jonas insiste com Deus. E essa é a história do livro de Jonas, do profeta Jonas. E aí ele foge para Tarsis. Tarsis, irmão, só para vocês terem uma noção, era a 4.000 quilômetros de distâncias de Jope, ou de Israel. Tarsis ficava a sul da Espanha, ou seja, Jonas, ele vai, pega um barco, compra uma passagem para fugir da sua vocação. E ele, nessa passagem, é uma passagem que cortaria todo o mar Mediterrâneo até chegar, depois da Itália, chegar lá em Tarsis, que era a Espanha, o sul da Espanha. E Nínive, pastor, Nínive não. Nínive era ali subindo Israel a norte, por volta de 1.200 quilômetros da praia de Israel, de Jope, até Nínive. Mas não precisava passar por mares, era por terra. Ou seja, ele compra uma passagem para fugir de Deus. Deixa eu te perguntar aqui antes da leitura do texto. Você está fugindo de Deus? Você está fugindo da obra de Deus? Você está fugindo dos projetos de Deus? Você vem fugindo? Então vamos ler aqui o texto. Vamos ver o que Deus tem para nós. Jonas, capítulo 1, versículo 1. Estarei lendo na NVI. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O
O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Deixa eu dar uma pausa aqui. Era comum na navegação antiga você fazer essas viagens, principalmente viagens longas, em meses onde não tinham tempestades. Como tudo, as pessoas no passado, elas avaliavam o clima, a estação, as épocas, e elas sabiam as épocas certas de fazerem a sua peregrinação na terra ou no mar. Então ele compra essa passagem no momento adequado, mas ele compra fugindo de Deus. Vem cá, deixa eu te perguntar de novo. Você está fugindo de Deus? Você está fugindo do Senhor? Você que é eleito do Senhor? Você que tem uma obra e Deus tem falado com você e você tem fugido? Vamos ler, meus irmãos, porque essa história é a história da nossa vida. Quando Deus nos chama para algo e a gente foge dele, a gente se emburrece, a gente não aceita, Deus faz coisas extraordinárias. Porque lembrem-se do título: Deus trabalha. E Ele trabalha, em primeiro lugar, no coração dos seus servos, no coração dos seus filhos, na vida dos seus profetas, no meio do seu povo. Ele trabalha. Então, o capitão foi até o porão, porque além de fugir, ele dormiu. Naturalmente, quem foge de Deus está dormindo para o Altíssimo. Porque se estivesse acordado, estaria atento ao Altíssimo. Que Deus te desperte, em nome de Jesus, de todo o sono na sua vida. Continuando. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Ou seja, caiu uma zebra sobre Jonas. Não é sorte, é um azar. Sorte dos marinheiros, zebra para Jonas. Era um hábito de, vamos ver, alguma coisa alguém fez, porque saímos do porto de Jope, estava perfeito, estava tranquilo e de repente tudo escureceu, tudo ficou numa situação desagradável. Vamos tirar sorte, porque alguma coisa aconteceu. Lembram que eles estavam orando aos seus deuses, e a sorte caiu sobre Jonas. 8. Por isso lhes perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. E então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque eles já lhes tinha dito. Em algum momento, quem sabe na hora de comprar a passagem, ou quem sabe na hora de falar ali com algum marinheiro, ele disse: olha, para onde você vai? Eu estou indo para o lugar mais longe. Por quê? Porque eu estou fugindo de Deus. Então, tá bom, entra aí no barco. Vamos embora, vamos para longe. E aí veio a tempestade. Em algum momento, ou quem sabe agora, no momento da sorte, no momento em que eles perguntaram, talvez Jonas, a gente não sabe qual foi o momento, mas uma coisa é fato, eles ficaram sabendo. E agora eles ficaram desesperados, porque alguém foge de Deus e tudo isso acontece. E agora? Agora Deus vai castigar ele e vai castigar todos nós. Vem cá, você está fugindo de Deus, meu irmão? Você está fugindo de Deus? Está fugindo de Deus? Deus vai trabalhar de uma forma, quem sabe, esquisita, de uma forma onde até os ímpios vão ficar com medo,
mas quando Deus trabalha, todos sabem. Os crentes sabem e os ímpios, ou seja, os não religiosos, sabem. Porque quando Deus trabalha, algo sobrenatural acontece. Continuando a leitura, versículo 11. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Ou seja, meu Deus, você está fugindo de Deus, as coisas só pioram, a sorte caiu, mas essa sorte não está aliviando, o mar e a tempestade continua piorando. O que a gente vai fazer? Porque se a gente for fazer alguma coisa que Deus, o seu Deus, o eterno, já está contra você, vai ficar contra nós. E agora? A gente não sabe como agir. Ou seja, imaginem, irmãos, por um instante, vamos entrar naquele barco. E olha, irmãos, para que barqueiros, marinheiros fiquem com medo, a tempestade tem que ser muito cruel. Porque esse é um povo que foi treinado desde cedo no mar. Então, as águas, as tempestades, os ventos, nadar por quilômetros, se agarrarem em algumas coisas para boiar, é uma coisa normal para eles. Para que o marinheiro fique com medo, imagine o cenário, imagine a tempestade. E aí vem a resposta de Jonas, porque agora Jonas não tinha muito o que fazer. Versículo 12, respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Aqui ele está dando o remédio. A culpa não é de vocês, a culpa é minha. Então a única opção que vocês têm é: me joguem no mar, porque vai tudo passar. Versículo de número 13. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Meus irmãos, tudo dando errado para os marinheiros. Eles tentam não cometer isso, mas só piora, só piora. Vem cá, de novo, quero ser enfático. Você está fugindo de Deus, você está negando o que Deus tem para a sua vida, você está se envolvendo com coisas erradas. Esse é o quadro que vai te acontecer. Por quê? Porque Deus trabalha. Ele trabalha para aqueles que o amam, mas Ele também trabalha para aqueles que estão distante do Senhor. Continuemos, versículo 14. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirar a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque Tu, ó Senhor, fizestes o que desejavas. Dá uma pausa aqui. Lembram que no início da tempestade, cada marinheiro orou ao seu Deus, e o texto, inclusive na maioria das versões, vai estar mostrando Deus minúsculo? Agora, depois que o capitão identificou o fujão, e depois que o fujão relatou tudo que Deus tinha dito para ele fazer, e ele estava fugindo, eles ficaram mais desesperados. Agora que o fujão deu o caminho da cura, mas eles estavam com medo de matar, porque era um profeta, então agora eles oram a quem? Aos seus deuses, ou eles oram ao Deus de Jonas? Oram ao Deus de Jonas. Ou seja, até mesmo quando esse fujão foge, Deus alcança marinheiros. Até mesmo quando quando Jonas foge, Deus alcança pessoas que estavam ali perto dele. Percebam, irmãos, quando Deus trabalha, até no meio do mar revolto, até mesmo no meio da tempestade, pessoas que estão distantes de Deus vão clamar a Deus, porque algo notável vai acontecer. E aqui eles oram já pedindo até perdão. A quem? Ao Deus eterno, ao Deus criador do céu, da terra e do mar. Meu irmão, vem cá, você está fugindo de Deus? Não fuja, filho, não fuja. Não fuja, porque se tempestades têm vindo sobre a tua vida, quem sabe na tua alma, é Deus quem tem permitido isso soprar. Para quê? Para te trazer de volta aonde? Ao caminho dele, não às tuas fugas. Você tem fugido de Deus?
Você tem escolhido o caminho mais longo? Eu quero te dizer que o caminho que Deus sonhou para você é o melhor, mesmo que você ache que não. Tarsis parecia ser melhor, o sono parecia ser melhor, mas foi o pior. O caminho de Deus é o melhor. Vamos ver qual é o caminho melhor de Deus ainda para Jonas, porque a história só está começando agora. O caminho de Deus para Jonas, já que ele fugiu, já que ele foi rebelde, Deus teve que providenciar agora o primeiro submarino da história. Ou não? Me diga se aqui não é o primeiro submarino da história. É o primeiro submarino da história. É a primeira tecnologia ainda em vida, mas nunca ninguém tinha sequer viajado dentro do mar. Agora Deus providenciou um plano B. Perceba, meus irmãos, o que Deus vai fazer com a nossa vida? Eu não sei. Mas se a gente estiver fugindo, Ele vai fazer coisas inéditas. Por quê? Porque Deus trabalha. Deus trabalha. E aqui então, eles oram ao Senhor. Vou ler novamente, versículo 14, porque essa oração é linda. Eles clamaram ao Senhor, a Yahvé: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirar a vida deste homem, mas caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas, o que desejas, ou melhor, desejavas. Versículo 15, em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Oh meu Deus, olha que cena, irmãos, não é um filme de Spielberg aqui, não é um filme de Hollywood, é um filme de Hollywood isso daqui. Eu fico fantástico, eu fico maravilhado, eu fico extasiado ao ler a Bíblia. Então eles oram, não sabem o que vão fazer, e jogam, e de repente, tudo para. As ondas se silenciam, o vento para de soprar contrário, porque o vento eles estavam tentando remar a terra e não conseguiam, ou seja, o vento estava contrário. E agora o vento fica favorável, Jonas vai afundando, de repente volta o vento favorável, eles içam as velas. E agora? Voltamos para Jope ou vamos seguir caminho para Tarsis? E agora, o que a gente faz? Eles fizeram algo incrível. Versículo 16. Tomados de grande temor ao Senhor. Vou ler novamente. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Antes da história do peixe, preste muita atenção do versículo 16. Todos os marinheiros e o capitão se converteram, fazem sacrifício a Deus. A partir desse dia eles se converteram. Mas pastor, essa história não é história de um fujão? Mas quando Deus trabalha nos seus e Deus trabalha nos outros. A história de Jonas já começa assim. Deus trabalhando nos seus filhos e Deus trabalhando nos demais. Meus irmãos, quando Deus trabalha, todos sabem que Ele está operando. Aleluias. Quando Deus trabalha, nós saímos de cena, o marketing sai de cena, a engenhosidade humana sai de cena, porque fica notável que alguma coisa sobrenatural aconteceu na terra. E aqui então começa o que? O capítulo 2, e o capítulo 2 é a oração de Jonas. Em primeiro lugar, Deus trabalha na vida dos seus filhos, na vida dos seus profetas. Podem ver que antes de Deus enviar ele, apruma a vida desse servo, para que ele volte a ser usado como Deus deseja. Lembram de Paulo no caminho de Damasco, quando o Senhor diz a Paulo: dura coisa é recalcitrar contra o aguilhão, Paulo. Ou seja, não lute contra mim, Paulo. Não lute contra mim, Jonas. Não lute contra Deus, filhos. Não lute contra Deus, igreja. Deus trabalha. E felizes são aqueles que entendem o plano de Deus para a sua vida. Jonas entendeu aqui duramente agora.
dentro do primeiro submarino da história, que era um submarino vivo, um peixe. E aqui, capítulo 2, vamos ler rapidamente a oração que ele faz no ventre do peixe. Aleluias, glória a Deus. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse... Antes de lermos a oração, deixa eu só dar um dado aqui, pesquisem depois. Pesquisem depois, eu sei que parece um mito isso daqui. Esse texto parece um mito. É uma baleia que engoliu Jonas. A Bíblia fala que é um grande peixe, não é uma baleia. Baleias têm a garganta pequena, segundo os especialistas. Parece que é um mito essa história, como muitas outras histórias na Bíblia, mas eu quero te dizer que eu creio em milagres. E você crê em milagres? E eu acredito nessa história, porque o próprio Jesus, lá em Mateus 12, do 40 e 41, ele diz isso, que assim como Jonas esteve dentro de um peixe por 3 dias, o Filho do Homem ficará no seio da terra. Ou seja, Jesus validou, respaldou que a história de Jonas é real, porque ele estava lá, cuidando de Jonas, ele estava trabalhando por Jonas. Amém, meus irmãos? Mas pesquisem, porque vocês vão ver recentemente que houve a história de um marinheiro que caiu no mar e um grande peixe o engoliu, e depois de alguns dias pescaram aquele peixe e o marinheiro estava vivo. Ou seja, isso assombrou o mundo marítimo. Pesquisem na internet, vão ver nas redes sociais, eu sei que tem muita bobeira, mas existem peixes que têm uma garganta muito grande, são peixes grandes ali das famílias, se não me falha a memória, dos tubarões, onde eles engolem grandes coisas. Então tem um relato na história, e eu quero acreditar que Deus permitiu com que isso acontecesse nos nossos dias, recentemente, algumas décadas atrás, para mostrar o que? E validar que a sua palavra é a verdade. Posso ouvir glórias a Deus, irmãos? Mas voltando aqui à oração de Jonas, que essa oração é maravilhosa. Vem cá, você está fugindo de Deus? Você quer ir para um submarino aí do Senhor? Você quer ir para um leito? Você quer ir para onde Deus pode nos levar? Não sei. Se a gente estiver fugindo dele, a gente pode fazer uma oração como essa. Num lugar talvez não muito confortável, há de convir comigo. Mas, irmão, eu quero te dizer que quando você clamar por Deus, Ele vai te ouvir. Porque Deus trabalha em primeiro lugar arrumando o coração de quem? Dos seus filhos, para usar eles na terra. E aqui vamos ler a oração de Jonas, versículo 2. E disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu do ventre da morte. Gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passavam sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olhei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas me enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos mares, a terra embaixo, em cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Aleluias! Em segundo lugar, meus irmãos, quando Deus trabalha, todos veem, todos sentem, todos notam. O próprio servo Fujão, os marinheiros, e agora começa uma nova peregrinação de Jonas, porque em alguma praia Deus vomita Jonas, ele pisa em terra seca. Eu me lembro que o meu professor de geografia, certa ocasião, pastor Álvaro,
contou a ilustração de um pregador que dizia o seguinte, que Nínive, quando ele foi cuspido, ele de fato saiu do peixe, e aí ele lá na praia começou a pregar aos ninivitas, e de repente ele dizia para todos os ninivitas, dizia um pregador, aqui está a baba do peixe, olha eu, babado do peixe, percebam a baba do peixe sobre mim, etc. e tal. E aí o pregador defendia que as pessoas vendo Jonas todo babado, então acreditaram no milagre. Mas como eu disse para vocês na introdução, meus irmãos, ele caminhou possivelmente a pé, porque eu não sei se sobrou algum dinheiro do seu bolso, né? Ele teve que andar 1.200 quilômetros, ou seja, hoje de Tel Aviv até Nínive você gasta por volta de 7 a 8 horas de carro. Você sabe que 1.200 quilômetros de voo são alguns minutos, mas não existia naqueles dias a aeronave. Então, você fazia esse percurso ou a pé ou a cavalo. E hoje, de carro, já são 7 a 8 horas, imagina a distância. Então, ele possivelmente caminhou durante semanas, ou até, quem sabe, um mês, para chegar em Nínive. Então, não tinha baba que segurasse nas roupas desse pregador. Ou seja, por que eu estou falando isso? Meus irmãos, Jonas agora ele vai até Nínive. E ele não conta a sua experiência. Deixa eu ensinar uma coisa para você. A sua experiência ela é maravilhosa para você, meu irmão. Para mim. Mas nós devemos apenas dar o nosso testemunho. Mas nós não somos pregadores de experiência. Porque Deus pode fazer como Ele quiser na vida de cada um de nós. Nós somos pregadores da semente divina. Amém? É a semente divina que vai marcar a sua vida. É a palavra de Deus. Jonas não falou da baba do peixe. Jonas, agora, depois dessa oração, que ele se encontrou em vida dentro do peixe, ele orou dentro do peixe, e ele saiu do peixe, ele falou, não, agora eu vou cumprir, agora não tem mais jeito. Você acha que ele ia testar Deus de novo, meus irmãos? E aqui vem o capítulo 3, leiamos juntos. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem, vá à grande cidade de Nínive, pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. E aí, meu irmão, está fugindo de Deus? Vem cá, filho, as tuas fugas te trouxeram alegria ou só te trouxeram dor? Está entendendo? Quanto mais demorarmos a ouvir a Deus, mais sofremos na vida. Amém, igreja? Quanto mais nos ajustamos a Deus, mais a misericórdia de Deus vem sobre nós. Então Deus fala para ele, vá para Nínive e pregue a palavra que eu te der. Não fale da baba, não conte da baba, nem das suas experiências. Elas foram úteis para você, já que você fugiu. Mas o que vai salvar as pessoas é a divina semente, é a pregação do Evangelho. Amém, meus irmãos? Versículo 3. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessária 3 dias para percorrê-la. Ou seja, ele tinha feito toda a caminhada, e agora para ele poder então percorrer toda a capital da Assíria, precisava de 3 dias andando. Ou seja, a mensagem dele, que Deus daria a ele, ele precisava pregar em vários lugares, porque era um lugar muito grande. Não era para pregar apenas na praça central. Versículo 4, Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando, daqui a 40 dias Nínive será destruída. A palavra foi essa, fale para esse povo que eu vou destruir essa cidade em 40 dias. E aí ele saiu pregando. Deus não deu uma palavra para ele? Deu ou não deu? Lembra que eu disse que Deus trabalha, irmãos? Deus trabalhou na vida de Jonas? Trabalhou ou não, amados? Trabalhou na vida dos marinheiros? Deus está trabalhando na sua vida? Aleluia. Depois que Deus trabalha no seu povo, na sua igreja, no seu servo, aí Deus agora vai trabalhar entre as demais pessoas. Sabe, irmãos, muitos irmãos querem que Deus mude o mundo, mas Deus só vai mudar o mundo depois que mudar a nossa vida. Só vai mudar o mundo depois que mudar a nossa família. Só vai mudar o mundo depois que mudar o nosso bairro. Aí sim Ele vai chegar lá, porque o nosso testemunho vai dizer mais do que as nossas palavras.
Agora Jonas estava pronto. Deus trabalhou na vida dele. E depois que Deus trabalha no meio do povo dele, aí Deus trabalha no meio das demais almas. Eu tenho notado um frenesi entre o povo de Deus. O povo de Deus quer a salvação do mundo. Mas o povo de Deus está mais enrolado do que tudo. Vivendo um cristianismo oco, fútil, correndo atrás do vento. Se alegrando com coisas inúteis dessa vida. Muitas vezes gastando um tempo medonho com redes sociais e não com a palavra de Deus. Gastando um tempo medonho com passatempos e não na presença de Deus. Aí depois eles vêm à igreja e dizem, Senhor, salva o mundo. Mas a impressão que eu tenho é que esses servos estão vivendo praticamente quase que uma vida lunática. Por quê? Porque pedem para que Deus salve o mundo, mas eles mesmos não dão testemunhos dessa salvação. Eles não estão satisfeitos com o Cristo. Eles não estão satisfeitos com a eternidade. Eles precisam de coisas para satisfazê-los. Deus está trabalhando entre nós, meus irmãos. Deus está trabalhando entre nós. Que os seus filhos e as suas filhas possam dar ouvido. Uma das coisas que mais me choca é ver crentes que não fazem valer a palavra dele. Crentes que vivem satisfeitos porque nasceram dentro da igreja. Porque receberam esse título ou passaram pelo batismo. Meus irmãos, se nós não nascermos de novo, se nós realmente não frutificarmos no Espírito, tudo isso será em vão. Jonas sofreu, mas aprendeu. Que por meio dos sofrimentos Deus trabalhe e te ensine, para que a gente possa ser agora a boca de Deus entre as pessoas. E aqui, Jonas tinha apenas uma palavra. Qual foi a palavra? Porque em algum momento Deus disse, pregue esta palavra. Podem ver, em cima do que eu falo agora, a igreja hoje está vindo, muitas pessoas estão vindo à igreja para ficarem ricos, para se entreterem na igreja, não estão vindo para se arrepender dos seus pecados. Isso é preocupante. As pessoas querem ir à igreja como um grande clube, para fazerem os seus negócios, para passarem os seus tempos, mas não estão arrependidas dos seus pecados, não têm compaixão das almas perdidas, estão vivendo, construindo o castelo nas nuvens. Meus irmãos, nós temos o Evangelho, mas precisamos viver o Evangelho. Todos nós, a cada dia, peçamos a Deus, ajuda-nos a viver o Teu Evangelho. Porque aqui, Jonas agora recebeu uma palavra de Deus dirigida. Ele tinha certeza, Deus destruiria Nínive em 40 dias. Você tem a palavra, você tem o Evangelho. O que vai salvar as pessoas não é o entretenimento, não é o programa da igreja, não é o passatempo, não é o hobby. O que vai salvar a nossa alma e as almas é a pregação das boas novas em Cristo Jesus. Pelo poder do Espírito Santo é isso que vai transformar a nossa vida. Voltando a Jonas, ele proclamou essa mensagem. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Deixa eu dar uma outra palavra aqui importantíssima. Vez por outra vem uma informação de alguma coisa que está acontecendo no mundo, no planeta, alguma destruição, Nostradamus, um profeta e tanta coisa, e muitas vezes tem servos de Deus que ficam agitados. Não se preocupe quando será o fim, meu irmão. Se preocupe se você está preparado para esse fim. Essa deve ser a sua preocupação. Porque o fim pode ser coletivo, sim, pode acontecer uma catástrofe. Essa semana tivemos 2 terremotos. Vocês viram nos noticiários? 2. Um na Ásia, na ilha da Tailândia, ou melhor, aquela ilha chinesa, me recordo o nome? Taiwan. E, se não me falha a memória, foi em Taiwan. E outro agora em Nova York. Nós sabemos que geralmente é do outro lado dos Estados Unidos que sim, ali acontece bastante terremotos. Então essa semana tivemos 2 terremotos. Até foi uma coisa meio inédita. As pessoas perguntam, está interligado, não está interligado? Não sabemos. Muitas vezes nós brasileiros estamos... O Brasil existe sobre uma grande placa tectônica. Mas, irmãos, amanhã pode acontecer um grande terremoto no nosso país.
palavra de Deus diz isso. Então, não tenha medo sobre os acontecimentos, as profecias, se é, se não é. Fixe-se se você está pronto para esse dia, para o encontro com o seu Nazareno, para o encontro com o seu Mestre. Porque as pessoas vivem assim. E notem que hoje, ainda mais nesse momento caótico em que o mundo está vivendo essa polarização entre Ocidente e Oriente, estamos num momento de medo. E as pessoas começam a falar: pastor, mas e se acontecer uma grande guerra? Meus irmãos, tivemos uma grande guerra mundial, uma segunda grande guerra mundial. Podem existir a terceira, podem existir a quarta. Não tenham medo disso. Tenham medo de vocês não estarem no centro da vontade de Deus. Tenham medo de vocês estarem vivendo em pecado. Tenham medo de vocês estarem fugindo de Deus e morrerem fugindo. Mas, meus irmãos, se você estiver no caminho do Senhor, a graça do Senhor te alcançará. Amém, meus irmãos? E aqui, então, veio uma mensagem muito contundente aos ninivitas. Versículo de número 5. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Pastor, como isso aconteceu? Milagre. Milagre nós não entendemos. Porque lembra que eu disse na minha introdução que era um povo maligno, um povo terrível? Com a mensagem desse profeta, todos se converteram. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Quando Deus trabalha, Deus usa um profeta rabugento. Quando Deus trabalha, Deus faz coisas inéditas. Quando Deus trabalha, o mar o obedece, as águas o obedecem, os peixes o obedecem. Quando Deus trabalha, ímpios cruéis se convertem. Quando Deus trabalha, todos se calam. Quando Deus trabalha, seus profetas proclamam a sua palavra, e apenas a sua palavra é o suficiente para fazer com que uma nação ímpia e pagã renda-se ao Deus de Israel. Quando Deus trabalha, Deus converte marinheiros. Quando Deus trabalha, Deus converte uma nação. Aleluias. Versículo 5 novamente: os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o seu manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e dos seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Posso ouvir glórias a Deus? Meu Deus! Quando a mensagem chega ao rei, inclusive ele se converte, mas o imperador sendo salvo para a glória de Deus. Lembram que eu venho pregando sobre os profetas, a tribo do norte e a tribo do sul? Foi nesse episódio aqui. Jonas, nós não sabemos a data direito de Jonas, no entanto, foi em um momento em que o reino de Israel já existia. Ou seja, enquanto tinham judeus rebeldes, profetas rebeldes, Jonas era um desses. Deus alcança outras nações. E com isso fica claro, irmãos, que o amor de Deus é para todas as nações, para todos os povos. E os ninivitas se arrependem. E o rei aqui, então, faz uma coisa que era uma prática do quê? Apenas dos judeus. E aqui ele convoca todos os seus homens, mulheres, animais e até as crianças a fazerem um jejum e a se arrependerem, porque talvez Deus não os destruísse em 40 dias. E aí eu te pergunto, Deus destruiu os ninivitas? Não, porque quando Deus trabalha, antes do castigo vem a misericórdia. Aleluias. Versículo 10. Tendo visto
o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Aleluia! Quando Deus trabalha, o profeta prega, o profeta fala, e ele não fala a sua experiência, ele fala a boa semente. Proclame a boa semente, porque com a boa semente você verá o fruto de Deus na nossa vida e entre nós. Em último lugar, quando Deus trabalha, as almas são salvas de forma extraordinária. Foi assim com Moisés no Egito, meus irmãos. Logo depois da última praga, quando nasce a Páscoa e o povo de Deus sai do Egito, a Bíblia vai falar que uma quantidade enorme de egípcios saíram do Egito, seguindo agora os hebreus. A Bíblia chama-os até de populacho. Ou seja, muitos egípcios agora entram para a linhagem de quem? Para a linhagem dos hebreus. Abandonam o Egito e falam, agora queremos caminhar com vocês. Queremos deixar esse império, porque queremos seguir o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que não é Moisés e muito menos Arão, mas é o Eterno, o Eu Sou o que Sou. Quando Deus trabalha, as almas são salvas. A mesma coisa aconteceu com quem? Com Josué, quando ele conquista Canaã, ele conquista Raabe, a família de Raabe, ele conquista os gibeonitas e outros cananeus também foram alcançados. Quando Deus trabalha, Ele usa um pregador no deserto, no Rio Jordão, e as multidões vão até Ele e se arrependem dos seus pecados. Quando Deus trabalha, Deus levanta os seus simples homens como Pedro no dia de Pentecostes e 3.000 almas chegam-se diante do Senhor pela proclamação do Evangelho. Quando Deus trabalha, Ele levanta homens na história como foi Whitefield e Wesley e as multidões se convertem ao Eterno simplesmente com a pregação do Evangelho. Quando Deus trabalha, a sua mensagem basta para que vidas se alcancem, sejam chegos à fé, porque quando Deus trabalha, vidas se arrependem dos seus pecados e creem em Cristo. Aleluias! Mas sabe o que mais me fascina no trabalhar de Deus? Porque quando Deus trabalha de fato, como aconteceu aqui em Jonas, e com Jonas, com os marinheiros e com os ninivitas, que foram 120.000 ninivitas, essa foi a maior conversão da história até hoje. Não existe um relato na história onde uma mensagem alcançou uma quantidade de vidas, mesmo no mundo tecnológico que estamos vivendo. Perceba, quando Deus trabalha, Ele revela em primeiro lugar o seu amor. Ele revela a sua salvação. Ele revela a sua misericórdia. Ele revela o seu poder. Ele revela a sua graça. Eu quero te dizer que Deus está trabalhando hoje no meio do seu povo, no meio da sua igreja. E eu não tenho dúvida que Ele está revelando, antes de qualquer coisa, o amor dEle, a graça dEle, a misericórdia dEle, o poder dEle entre nós. Para a gente concluir, eu quero ler agora o capítulo de número 4, porque aqui também tem um desfecho muito interessante. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa. Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que Tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Oh, meu Deus! Profeta rabugento. Jonas é um profeta rabugento. É o profeta que teve sucesso, mas é um profeta fracassado. Porque ele queria a misericórdia de Deus só para os dele, só para os judeus. Ele não queria para as outras nações que Deus lance um raio, que Deus amaldiçoe, que Deus condene. Vem cá, meu irmão, vem cá. Será que você está sendo um profetinha desses rabugentos? Com aqueles que pensam contrariamente a você?
quanto ódio o povo de Deus tem vivido por causa de questões políticas. Oh, meu irmão, não seja um profeta vencedor regado de fracasso. Onde está a sua compaixão? Os endemoniados estão aí, meus irmãos, às dezenas. Ora, no passado éramos endemoniados, ou quem sabe seguíamos somente os demônios. Estamos aqui. A misericórdia de Deus nos atingiu. Jonas é o pregador vitorioso derrotado. Ele faz a maior colheita da história e ele não está feliz. Vem cá, meu irmão. Deus trabalhou na vida de Jonas ou não? Mas ainda precisava trabalhar mais ou não? Precisava. Essa é a história da nossa vida ou não? Deus te tirou do lamaçal do pecado? Deus te deu uma família? Deus te deu os dons? E por que está reclamando de tanta coisa? Você já tem tudo, meus irmãos. Nós já temos tudo. Eu costumo dizer muito para os seminaristas, eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho tudo que eu preciso. Em primeiro lugar, o meu Jesus. A salvação. Ele me concedeu a graça de ser servo. Me deu dons. Me deu uma esposa, filhos. Me deu uma casa. Me deu uma igreja para viver. Me deu amigos. Me deu uma família. O que eu preciso mais? Eu não preciso mais nada. Perceba quantas vezes somos cristãos, vencedores derrotados. Porque a ingratidão continua conosco depois de tanta coisa. Porque Deus não está fazendo do meu jeitinho. Meus irmãos, o seu jeitinho, o meu jeitinho, pouco importa. O que importa é que se Deus está trabalhando, louvado seja o nome dEle. Jonas estava aqui infeliz porque Deus estava perdoando ninivitas. Deus vai perdoar, irmãos, muçulmanos, Deus vai perdoar orientais, Deus vai perdoar ateus, Deus vai perdoar endemoniados, satanistas, Deus vai perdoar a igreja dele, Deus vai perdoar cada um de nós, porque Ele é um Deus misericordioso. Antes de nos atingir o castigo, nos atinge o amor. Guarde isso, meus irmãos. Quando Deus trabalha, primeiro vem sobre nós a salvação, o perdão, a graça, a misericórdia, a compaixão. E por último, o último trabalhar de Deus na nossa vida é o juízo. Quando Deus já demasiadamente derramou a sua bondade sobre todos, de forma copiosa, e essas pessoas viraram as costas para Deus, negaram Deus, aí por último, a última coisa é o juízo. É o juízo. E por que a gente está antecipando o juízo de Deus entre os homens? Porque nós não pensamos como os outros. Oh, meu Deus, quantas vezes Deus está trabalhando conosco. E a gente precisa simplesmente fazer aqui algo diferente de Jonas, dizer, Senhor, me perdoa esse sentimento de rancor, me perdoa esse ódio, me perdoa essa inimizade, me ajuda, Senhor, a enxergar de uma forma diferente, porque guarde isso, Jonas é o profeta vencedor derrotado. Hoje, como eu tinha dito há pouco, a igreja de Jesus no Brasil, ela está vivendo essa síndrome de uma igreja vencedora derrotada, porque não está satisfeita com Cristo, não está satisfeita com a Bíblia, não está satisfeita com a comunhão com o Espírito Santo, precisa de programas, precisa de coisas, precisa de apetrechos. Meu irmão, Jesus Cristo te alcançou, Jesus Cristo está trabalhando, Ele está trabalhando enquanto você dorme, Ele está trabalhando enquanto você trabalha, a misericórdia dEle está te invadindo, me invadindo, Ele está derramando sobre nós o amor, o perdão, a graça. E por que a gente quer tanta vingança daqueles que pensam contrário a nós? E eu te pergunto, e se amanhã houver uma grande perseguição sobre a igreja? Então vamos nos desviar? Vamos nos emborrecer? Vamos querer a morte daqueles que nos perseguem? Lembrem-se, Jesus foi traído inclusive por aqueles que Ele curou. E o que Ele disse? Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Estevão, pregando a palavra aos seus compatriotas, foi presenteado por pedras e foi morto, apedrejado. E ele dizia, Pai, perdoa-os. Por quê? Porque Deus estava trabalhando mesmo no meio do sofrimento deles. E Paulo perseguia e depois foi perseguido. E Paulo dizia,
agora saia daqui, seus endemoniados, ou Paulo dizia, Jesus quer te salvar como me salvou, quer te mudar como me mudou, porque quando Deus trabalha, Ele revela o amor dEle por meio de nós. E para eu concluir, deixa eu perguntar aqui para vocês têm visto Deus trabalhar? Tem visto Deus trabalhar? Seja sincero ao responder. Se não, te convido hoje, leia a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Você vai ver como Deus trabalha nas páginas da Bíblia, trabalha na nossa história e trabalha na nossa vida. Se você tem dificuldade, leia a sua própria vida. Tente, com critério e com juízo, lembrar de tudo que Deus tem feito. Te pergunto, você está pronto para o trabalhar de Deus? Porque Deus está trabalhando. Mas onde estamos? Estamos fugindo ou estamos participando da obra de Deus? Estamos sendo instrumentos de Deus ou somos o alvo de Deus? Porque Jonas, em algum momento, fugiu de Deus, mas agora ele foi o instrumento de Deus. Para alcançar quem? Os ninivitas. Deus vai querer te alcançar, meu irmão. Deus vai querer usar você. Hoje, como eu tinha dito na minha abertura, vamos orar pedindo para que Deus use a sua igreja, a nossa igreja. Trabalhe, Senhor, entre nós. Mostre-se a nós e a todos. Porque quando Deus trabalha, uma coisa é fato, uma coisa acontece. Jesus começa a habitar novamente entre nós e por nós. Quando Deus trabalha, Jesus passa a habitar entre nós e por nós. Eu quero isso para a minha vida, e você? E por último, lembre-se disso. E o juízo, pastor? O último de tudo é o juízo. Porque quando as pessoas negam e negam e negam e viram as costas, só resta o juízo. Mas deixa o juízo para Deus, porque nós não somos juízes. Nós somos proclamadores do Evangelho. Esse Evangelho que é a mensagem de amor, a mensagem de perdão e a mensagem de graça. Eu quero ser um vencedor, não um vencedor derrotado. Jonas é um vencedor derrotado, mas Deus teve misericórdia dele, mesmo ele sendo como ele é. Eu quero ser alguém que veja Deus trabalhando na minha vida. E você? Vamos orar? Peça agora, onde quer que você esteja, Senhor, trabalhe na minha vida. Trabalhe em mim. Trabalhe por mim e trabalhe por nós. Senhor, muito obrigado pela história de Jonas, esse profeta vencedor, fracassado, mas ao mesmo tempo, Senhor, essa história tão linda que mostra que o Senhor continuou trabalhando nele. E 120.000 ninivitas foram alcançados pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu perdão. Continue trabalhando entre nós, Senhor, continue revelando o teu amor por nós. E tenha misericórdia, Senhor, quando não entendermos o teu agir. Perdoe-nos, Pai, por tanto emburrecimento, por tanta tolice. Perdoe-nos, Pai, por corrermos atrás do vento ou construirmos castelos nas nuvens. Ajuda-nos, Deus, a estarmos satisfeitos contigo, com o teu amor, com a tua palavra, porque já temos tudo, Pai, tudo. Ó Deus, tudo o que precisamos para viver uma vida de significado, de propósito. E ó Deus, trabalha em nós. Naqueles que estão fugindo agora do Senhor, eu te peço, meu Deus, que durante esses dias, durante esses meses, o Senhor mostre o teu agir sobre todos eles e sobre todos nós. Que quando o Senhor agir da forma que esperamos, amém. E quando o Senhor não agir da forma que esperamos, amém também. Ó Deus, que possamos ser ensináveis como foi Jó, que num primeiro momento sofreu tanto e depois, ó Deus, continuou sofrendo e buscou ao Senhor. Mas ele era um homem justo, íntegro, reto, temia Deus e evitava fazer o mal. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a te entender melhor, porque somos limitados. Ajuda-nos, Deus, a ver o Senhor agindo na terra, vermos o Senhor agindo na história, vermos o Senhor agindo na nossa história.
Perdoe-nos, ó Deus, de toda ignorância, perdoe-nos, ó Deus, de toda truculência, toda obstinação, e ajuda-nos, Deus, a realmente sermos ensináveis, porque queremos ver o Teu trabalhar, porque quando o Senhor trabalha, nós notamos o Teu amor, nós notamos o Teu perdão, nós vemos a Tua salvação, nós vemos o Teu milagre, nós vemos a Tua compaixão, nós vemos a Tua graça, e o Teu poder é manifesto em qualquer época, como foi na Bíblia e na história. Faz de novo, Senhor, faz de novo, segundo a Tua vontade, e que possamos ser fiéis ao Senhor no pouco e no muito, te alegrarmos, que possamos ser encontrados como um dia o Senhor encontrou a mulher samaritana, porque eu sei que o Senhor procura adoradores, que essa igreja seja uma igreja de adoradores, que te adorem em espírito e em verdade, como foram aqueles, ó Deus, galileus, sim, homens simples, mas que foram encontrados pelo Teu amor. Eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós, para fazermos apenas o que o Senhor deseja, e que quando vermos o Senhor passeando entre nós, ou habitando conosco, possamos Te glorificar e ver as vidas também se achegarem a Ti, como foi os ninivitas, como foi com Jonas. Ó meu Pai, Pai de amor, move o céu e a terra, e faz o que bem o Senhor desejar entre nós. Opera sobre a nossa igreja e sobre o Teu povo. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, e obrigado, porque o Senhor não cochila, o Senhor não dorme, o Senhor é o vigia de Israel, que não pestaneja, não cochila, porque o Senhor acompanha os Teus servos na saída, durante o percurso e no regresso, porque os Teus olhos sempre estão abertos, e o Senhor continua trabalhando sobre todos que o amam. Obrigado, meu Pai, obrigado, meu Deus, porque sabemos que o Senhor, ó Deus, é aquele que trabalha por nós, é aquele que opera por nós, é aquele que manifesta a Tua glória na nossa vida. Estamos aqui e Te rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pelo Teu trabalho, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, em nome de Jesus, amém. Eu deixo essa palavra ao seu coração. Se você quiser entregar a sua vida a Jesus, me procure no final desse culto ou nas redes sociais. Quero dar a bênção apostólica. Amém, meus irmãos? Estenda suas mãos ao Senhor e eu quero, como ministro do Evangelho, abençoar a sua vida. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, com todos nós, agora e para sempre. Amém. Se esse culto foi bênção, compartilha com o maior número de pessoas, se inscrevam nas nossas redes sociais, deixe o seu like. Amém? Está encerrado o nosso culto, pode se abraçar, meus irmãos. Um excelente domingo.